O controle legislativo na administração pública. Funções, instrumentos e importância. O controle legislativo é uma função essencial do poder legislativo, que desempenha um papel crucial na supervisão e regulação da administração pública. Este controle é realizado tanto nos parlamentos, como na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, quanto em órgãos auxiliares do Legislativo, e abrange diversas dimensões, incluindo o controle político e financeiro. A natureza deste controle é multidimensional e busca assegurar que a atuação da administração pública esteja em conformidade com os princípios democráticos, legais e orçamentários. Uma das principais funções do controle legislativo é o controle político sobre o exercício da função administrativa. Isso significa que o legislativo tem o poder de fiscalizar e avaliar as ações do executivo, garantindo que os atos administrativos estejam alinhados aos interesses públicos e aos direitos dos cidadãos. Essa fiscalização é uma maneira de promover a accountability, um princípio que exige que os gestores públicos respondam por suas ações e decisões. Por exemplo, se um ministro de Estado realiza um ato que é questionado, o legislativo pode convocá-lo para prestar esclarecimentos e justificar sua conduta. Além do controle político, o controle legislativo também se estende ao controle financeiro, que é voltado para a gestão dos gastos públicos. Essa função é vital, pois garante que os recursos públicos sejam utilizados de forma responsável e eficiente. O legislativo é responsável por aprovar o orçamento da União e, posteriormente, fiscalizar sua execução, assegurando que os gastos estejam dentro dos limites estabelecidos e que sejam aplicados em áreas prioritárias para a sociedade. Assim, o controle financeiro contribui para a transparência e a boa gestão dos recursos públicos. Os instrumentos de controle legislativo estão previstos na Constituição Federal de 1988 e incluem diversas ferramentas que permitem ao legislativo exercer sua função de fiscalização. Um dos principais instrumentos é a criação e extinção de ministérios e órgãos da administração pública, conforme disposto no artigo 48, inciso X. Essa competência permite ao Congresso Nacional não apenas estruturar a administração, mas também influenciar diretamente a forma como as políticas públicas são implementadas. Outro importante instrumento de controle legislativo é a possibilidade de sustar atos normativos do Poder Executivo que extrapolem os limites de sua competência regulamentar. Isso é fundamental para preservar o equilíbrio entre os poderes e garantir que o Executivo não ultrapasse os limites estabelecidos pelo Legislativo. Esse mecanismo de controle é previsto no artigo 49, inciso V, e permite ao Congresso Nacional manter a integridade do sistema legal e da ordem democrática. As comissões parlamentares de inquérito, CPIs, também representam um dos mecanismos mais eficazes de controle legislativo. Previstas no artigo 58, as CPIs possuem poderes investigativos que lhes conferem a capacidade de apurar fatos determinados, convocar testemunhas e requisitar documentos. A criação de uma CPI requer a assinatura de um terço dos membros do Legislativo, evidenciando a necessidade de uma base sólida de apoio para a realização de investigações. As conclusões dessas comissões podem ser encaminhadas ao Ministério Público, possibilitando a responsabilização civil ou criminal de infratores. O controle legislativo também se manifesta na possibilidade de convocar ministros de Estado para prestar informações sobre assuntos previamente determinados. Conforme o artigo 50, a presença do ministro é obrigatória, e a ausência sem justificativa pode configurar crime de responsabilidade. Essa prerrogativa é um poderoso instrumento de fiscalização, pois permite ao Legislativo não apenas obter informações, mas também garantir que os ministros sejam responsabilizados por suas ações. Ademais, o artigo 52 prevê que o Senado Federal tem a competência para julgar o chefe do Poder Executivo em casos de crime de responsabilidade. Essa função é crucial, pois assegura que o presidente da República, assim como outros altos funcionários, esteja sujeito a uma supervisão rigorosa. O julgamento pelo Senado, ao servir como um mecanismo de accountability, reforça a importância da legalidade e da moralidade na administração pública. O controle financeiro também é exercido por meio da atuação do Tribunal de Contas da União, TCU. O Legislativo pode sustar a execução de contratos administrativos que estejam sendo impugnados, conforme disposto no artigo 71, primeiro.
Essa medida de controle financeiro permite que o Congresso Nacional intervenha diretamente em processos que possam comprometer a integridade dos recursos públicos, assegurando que a gestão orçamentária seja realizada de acordo com os princípios da legalidade e da eficiência. É importante ressaltar que o controle legislativo deve ser exercido dentro das hipóteses previstas na Constituição, sob pena de violação do princípio da tripartição dos poderes. A atuação do legislativo deve respeitar os limites de sua competência e não invadir a esfera de atuação do executivo ou do judiciário. Essa separação de poderes é fundamental para garantir a estabilidade política e a efetividade do Estado democrático de direito. A atuação do legislativo na supervisão da administração pública também promove um ambiente de transparência e participação social. Quando os parlamentares fiscalizam as ações do executivo, eles representam a voz dos cidadãos e garantem que seus interesses sejam levados em consideração nas decisões governamentais. Essa interação entre os cidadãos e os representantes eleitos é essencial para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. A transparência nas ações do legislativo, aliada ao controle da administração pública, é um fator que fortalece a confiança da sociedade nas instituições democráticas. O controle legislativo eficaz não apenas previne abusos e desvios de poder, mas também encoraja os cidadãos a se envolverem ativamente no processo político. Essa participação é fundamental para a construção de uma democracia saudável e vibrante. Outro aspecto relevante é a formação contínua dos parlamentares e dos servidores do legislativo. A capacitação e o aprimoramento das habilidades técnicas são essenciais para que esses agentes estejam preparados para exercer efetivamente suas funções de fiscalização e controle. Investir em formação e atualização é um passo importante para garantir que o controle legislativo seja realizado de forma qualificada e eficiente. Por fim, é importante reconhecer que o controle legislativo é um dos pilares fundamentais da democracia. Ele assegura que a administração pública atue em conformidade com os princípios democráticos e os direitos dos cidadãos. Ao promover a fiscalização e a transparência, o legislativo desempenha um papel crucial na construção de um Estado mais justo, responsável e comprometido com o bem-estar da sociedade. O controle legislativo, portanto, não é apenas uma função técnica, mas um instrumento de cidadania que fortalece a relação entre o governo e a população. Muito obrigado! E não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!